Sejam muito bem-vindos, meus caros, para o nosso terceiro dia da semana de psicoterapia prática na prática. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Postura. Sem postura não há cura, tá? Segunda-feira, primeiro dia, eu falei sobre não atrapalhar seu paciente. O vídeo está aqui no YouTube ou no Spotify. Segundo dia eu falei o que é terapia, qual é o seu ofício. Hoje eu vou falar sobre a postura, tá? E o quão importante é a gente pensar na postura. Porque de certa maneira parece que o foco dos terapeutas, assim, entre todas as áreas que eles têm foco, a postura é meio delegada no canto, assim, né? O pessoal prefere estudar teorias, técnicas, maneiras de engajamento nas redes sociais para ter mais pacientes, esse tipo de coisa, mas a postura ela fica no canto. Esquece da postura, tá? Mas antes de a gente entrar no tema, eu quero te fazer um convite e eu quero que você não se esqueça disso. Nessa nossa semana, amanhã, não tem vídeo gravado. Tem uma live. Que é qual live? O imaginário prático do terapeuta. Então eu falei sobre a forma como você deve se portar, o seu papel ali com o paciente no primeiro dia. Falei sobre o nosso ofício. Hoje estou falando sobre nossa postura e amanhã eu vou falar sobre o imaginário. Então amanhã, quinta-feira, dia 25 de julho, às 9h15 da noite, esteja comigo aqui no YouTube, vai ser aqui no YouTube, tá bom? Esta live Imaginário Prático do Terapeuta, em que além de eu falar sobre a formação do imaginário do terapeuta, eu também vou falar sobre os 4 discursos do Aristóteles e como a gente pode utilizar isso, que funciona muito para ajudar os terapeutas. E também eu vou explicar para vocês o meu projeto Escola Prática de Psicoterapia Prática na Prática, que é o meu projeto de formação continuada e supervisão de profissionais. Então, se você quer ter aula comigo continuamente, se você quer ter supervisão comigo, que você quer estudar junto comigo, amanhã o dia de você estar aqui para você conhecer esse projeto e também já fazer sua aplicação para garantir uma das vagas na minha supervisão. Ok? Beleza? Combinado? Não esquece isso. Liga aqui pro sinal, segue aqui o canal, liga a sineta e tudo mais, que vai ser muito bom ter você aqui comigo. Mas vamos lá então, agora falando sobre postura. Quando pensamos na postura, como eu disse anteriormente, muitas vezes se esquece dela. E como que eu vejo a postura? A postura, ela é o quê? É a sua marca diferencial. Muitas vezes é pela postura que você tem em que um paciente vai se convencer a ter terapia com você. Porque a postura, ela costuma ser aquilo que é contínuo na gente. Porque por mais que tenhamos neutralidade e imparcialidade em terapia, e por mais que tenha algumas teorias que assim defendem isso com unhas e dentes, a postura ela sempre está presente. E ela sempre vai expressar alguma coisa. Então não tem como esconder o seu ser. Em algum momento ele vai aparecer. Porque como eu já disse nos dias anteriores, a terapia é um trabalho muito pessoal. Então é um hiperfoco durante 1 hora olhando pra você. Então em pouco tempo, cara, você já fez terapia? Eu faço terapia. Então assim, em 4 sessões, 8 sessões, o paciente já pegou o seu modo. Já pegou o seu modo de falar sobre as coisas, já pegou o seu modo de se portar, já captou. Por isso a gente tem que prestar atenção na postura. Porque às vezes a gente acha que está enganando o paciente, a gente acha que a gente está conduzindo e se fazendo de bonitão, ou se fazendo de intelectual, coisa e tal, e o paciente está olhando para você e pensando, por que esse psicólogo fica se fazendo de bonitão? Por que esse psicólogo fica se fazendo de intelectual? Então a postura, querendo ou não, é aonde nós vamos ver o seu maior nível de pessoalidade. Por isso que ela tem que ser estudada. Porque você vai ter que ter uma integração entre sua pessoalidade e sua personalidade com a sua profissão. Vai ter que ter essa integração. Porque se não tiver essa integração, meu amigo, vai ficar o quê? Vai ficar um fake, uma postura fake. Não é mesmo? Você vai estar fazendo pose, não postura. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que você pense nesta aula aqui é a diferença entre essa pose e essa postura. E a postura exige algumas coisas, que é o que eu vou falar aqui. Quando eu fui pensar em postura na minha vida como terapeuta, uma das coisas que eu desenvolvi junto com o método da terapia do bom senso foi o quê? A postura que eu acho que o terapeuta tem que desenvolver. Então eu desenvolvi a postura, o método e os objetivos da terapia. Tá? Quando eu falo em postura, para mim são 4 pontos. Quais são esses 4 pontos? Tem que assistir o vídeo inteiro. Primeiro ponto, qual que ele é? Primeiro ponto que eu acredito que um terapeuta tem que ter, não pode deixar de ter, é o quê? É a humildade. A nossa profissão exige muita humildade. Porque nós trabalhamos com, principalmente se a gente for pegar assim, uma característica, nós trabalhamos com uma profissão de compaixão, de acolhimento.
principalmente de acolhimento, principalmente de... Né? A gente também guia os nossos pacientes, mas nós temos que acolher eles. Como que é um acolhimento? Como nós vamos fazer um acolhimento se não for humilde? No primeiro dia eu disse que o paciente chega com uma dor que ele não gostaria de ter. O paciente sempre nos procura meio contrariado, tem um quê de contrariedade porque tem muita humilhação ali, né? Ele tem que chegar com muita humildade ou humilhação, enfim, ele chega com muita dor. Então como é que a gente vai acolher esse paciente se não for com humildade? Então se de um lado tem um paciente humilhado, do outro lado tem que ter um psicólogo humilde. E aqui eu penso muito nessa questão da humildade, eu penso muito nessa questão do homo patiens. Existe o homo sapiens, o homo e a mulher sapiens, da Dilma. Existe o homo sapiens e existe o homo patiens, o quê? O homem que sofre. Todos nós sofremos a paixão da vida. Não tem a paixão de Cristo, não, o sofrimento de Cristo. Todos os homens têm uma paixão, a vida causa, impacta ele, certo? Então é nesse momento, quando o paciente chega com o sofrimento dele, nós temos que estar nesse papel desse homo patiens, que entende, que dialoga, que tá o quê? Na horizontal, não tá na vertical, tá na horizontal. Mas Jota, então eu tenho que abraçá-lo. Não tô falando assim, esse humanismo barato, essa psicologia humanista barata, que você e o paciente não tem diferença. Claro que tem diferenciação. Às vezes ele tá lá ferrado da vida, você não tá. E ele tá pagando você, cacete. Então não é assim, tipo, uma igualdade perfeita. Mas você tem que estar com esse papel de humildade. Por quê? Porque você vai ter que ajudar uma pessoa que você não conhece, diante de um problema que você não conhece, que o paciente não descreve direito para você, em que ele vai se desdobrar no tempo, e com uma pessoa que vai ser chamada a mudar algo que está doendo, e talvez ela mude de comportamento. Ou seja, se você for pensar a terapia, meu amigo, né, você pega rodeio lá, o sujeito tem que ficar lá 8 segundos, né, em cima do boi, a gente tem que ficar várias sessões tentando entender aquilo ali, porque o negócio muda a qualquer momento. Eu falei isso ontem. Muda a qualquer momento. Então é isso que acontece. Nós temos que olhar isso com humildade. Falar, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou tentar te ajudar. Vou tentar te ajudar a se ajudar. Eu vou tentar te fazer com que você veja com mais clareza o seu problema. Eu vou querer que você se entenda. Entende? Então a gente tem que ter esse olhar. Então pensa nisso. Humildade. Toda vez que for entrar no consultório, meu querido amigo, colega terapeuta, pense, humildade. Eu preciso ser humilde. Porque também tem outra coisa. É uma dádiva muito grande nós sermos escolhidos para, de certa maneira, adentrar esta vida que tem um sofrimento e conseguir escutá-la, acolhê-la e ser chamado para isso. Ser chamado para um confidente. Isso é uma dádiva muito grande, é uma honra muito grande que a gente não pode perder. Então, seja humilde. Depois da humildade vem a sinceridade. E aí vocês também já vão entender um pouco mais porque eu falo que primeiro é a humildade. Depois da humildade vem a sinceridade. E o que é a sinceridade? Tem uma definição de dicionário que eu gosto muito, né? Que fala que sinceridade é um misto de franqueza e verdade. Franqueza e verdade. Então é alguém que está disposto a conhecer a verdade de uma maneira franca, de uma maneira direta. Hoje em dia eu vejo muitos terapeutas que não são humildes, são completamente pretensiosos em consultório e quando chega na hora de defender verdades, não defende verdade, faz o paciente engolir verdades. E até mesmo algo que seria verdadeiro, ele destrói porque a postura dele é terrível. Então o primeiro passo tem que ser a humildade, porque o segundo vai ser a sinceridade. E a sinceridade exige uma franqueza, exige uma busca pela verdade. Como que você vai buscar a verdade se você não é humilde? Então a sinceridade é isso, é a capacidade de você fazer com que o paciente encontre a verdade. O paciente encontre a verdade. Você propõe esse encontro. Você, ser vivo, você não é o protagonista desse encontro, você vai fazer com que o paciente encontre. E hoje em dia o que eu vejo é muito terapeuta pretensioso querendo ser aquele que vai pegar o paciente aqui, a verdade aqui, e falar, vocês vão sim, vão ficar juntos sim. E tenta ficar amarrando o paciente dentro das verdades. Então quando eu falo sobre isso, a sinceridade, é você de forma sincera buscar dentro do paciente, buscar dentro da terapia a realidade, a verdade do que está acontecendo com o cenário dele, para onde ele está querendo chegar, do que ele sente sobre o pai dele. Eu não sei qual que é a verdade, mas eu sei que ele tem que ter essa verdade.
E quem vai me dizer que, realmente isso faz muito sentido? É o paciente, então não sou eu que vou empurrar a goela abaixo, entende? Mas tem que ser sincero. Porque senão, assim, não adianta nada você ser humilde, mas você ser meio frouxo, assim, você não fala o que deve ser falado, você não consegue tocar, você, sabe, você fica desconfortável, eu tô vendo que ele tá se enganando, mas como é que eu vou dizer, sabe, fica aquela sensação também, assim, se por um lado tem o risco da estupidez, por outro lado tem o risco da omissão, né? Então nós temos que fazer esse esforço. E eu acho que a humildade junto com a sinceridade ajudam muito. Porém, se tem humildade e sinceridade, corre-se um risco de ficar sério demais, pesado demais. Por isso, a terceira postura para mim é a leveza. A leveza nada mais é do que a porta de entrada da esperança. É quando você traz uma nova perspectiva. É quando você consegue tirar o peso para poder resolver. A leveza, de certa forma, é o paracetamol psicológico. Dorflex psicológico. Por quê? Porque você lida com os mesmos problemas, você lida com aquilo que é pesado, mas de uma forma, de uma postura em que não fique tudo muito sério. Então você consegue, de certa maneira, manejar o ambiente e consegue sim trazer esperança para o paciente, porque a leveza é isso, ela traz uma nova perspectiva. Eu gravei um vídeo aqui no YouTube chamado Arte de Não Se Levar Tão a Sério. Se você acha interessante esse tema, assista lá, tá? Que vai te ajudar a entender essa questão da leveza. Por quê? A humildade com a sinceridade corre o risco de deprimir mais, ficar cada vez mais pesado, ficar cada vez mais denso. E a gente fica com aquela ilusão de que terapia é desnudar a alma do paciente, é conseguir descobrir os segredos mais sórdidos. A gente também fica muito pesado. A gente também começa a levar muito a sério. Né? Algumas correntes de psicologia colocam assim, a terapia como assim, nossa senhora, a terapia é a relação mais importante do paciente, entendeu? Então a gente começa a se levar a sério. Por isso aquele vídeo que eu citei agora aqui. Então a leveza é uma nova perspectiva. O que você vai conseguir trabalhar? Humildade, vai conseguir ser humilde, ser sincero com o paciente, sem ser na base da dor, na base da alfinetada, na base da porrada. E uma coisa que é engraçada, hoje em dia eu vejo muita gente falando sobre essa leveza e realmente eu acho que a gente está numa fase de desconexão e tudo mais, né? Eu mesmo fiz esse caminho vindo morar no mato, né? Saí da capital do Paraná, tô no interior do Paraná agora. Então o que acontece é o quê? Essa leveza, então, hoje em dia é algo que as pessoas estão pedindo. Já tem relatos de pacientes meus que falam que quando sai da terapia, né, online, o marido fala, mas isso é a terapia? Ou só ouço você rir. Eu só ouço você dando risada. Ou seja, tá errado isso. Tá errado se isso for um divertimento besta. Mas não tá errado se você conseguir fazer com que o paciente ria dos seus problemas. É algo que eu sempre faço, assim, é uma coisa que eu vou trabalhar lá na escola. Né? Quando você for meu aluno, você vai ver isso. Eu trabalho essa coisa da expansão e contração. Expansão e contração. Expansão e contração. A vida é assim. Você respira dessa maneira. Tudo funciona assim. As 4 estações são isso. Expansões e contrações. Então por que na terapia só tem que ser contração, 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 contração? A dor contrai. A alegria expande. Então a gente tem que trazer esse olhar expansivo. E para mim é por meio da leveza. Tá? E a última postura é respeito. Respeito. Por quê? Acima de tudo, para a gente conseguir fazer o que eu falei no primeiro dia e no segundo dia, não basta só humildade, sinceridade e leveza. Não basta. Tem que ter respeito. Você tem que olhar para esse paciente e falar, este cara, ele não está sendo responsável, ele está perdido porque ninguém deposita nele. Ninguém olha para ele, ninguém deposita dele valor. A gente tem que valorizar o nosso paciente. Por isso que quando chega na postura do respeito, é que eu falo que é aquela coisa, muitas vezes a gente tem que acreditar no paciente mais do que ele acredita nele mesmo. Já falei aqui, repito, porque eu adoro falar essa frase. Terapia é a profissão em que você tem que convencer o paciente de fazer aquilo que ele diz que ele quer fazer. O respeito tem muito disso. De olhar para o paciente e falar, você quer melhorar, você diz que você não vai melhorar, mas eu te respeito tanto que eu acredito que dentro de você há essa capacidade, meu amigo. Eu acredito que você pode melhorar. Eu acho, vamos, entende? Vamos. Então o respeito é isso. É eu olhar, como eu disse lá no começo da humildade, né? O respeito vai ser, de certa forma, junta muito bem com essa questão da humildade. O respeito vai trazer essa questão de você reconhecer no outro um ser humano e reconhecer que eu não sou melhor que esse ser humano.
E eu tenho que tentar desenvolver todas as capacidades desse ser humano, porque ele está pedindo minha ajuda. É o mínimo que a gente pode ter, é respeito pelo nosso paciente. Então, dessa maneira, quando a gente vai ver então a postura, humildade, sinceridade, leveza e respeito, tá? Eu falei, sem postura não há cura. Então, se você não tiver isso, eu acredito que a terapia fica manca. Ah, Jota, não consigo fazer isso sempre. É claro que a gente não consegue. É claro que a gente não consegue manter a humildade, a sinceridade, a leveza ou então o respeito. Às vezes a gente dá uma escorregada, mas esse tem que ser o nosso norte. Porque assim você tem um farol em que você consegue enxergar o que está acontecendo. Mas tem um guia. Ah, é por aqui. Eu estou me afastando muito ou eu estou ficando mais próximo? Pelo menos com esses 4 pontos, você consegue terminar a sua sessão, que é um exercício legal, e falar, tá, hoje, né, sobre humildade. Fui humilde? Sinceridade. Fui sincero? Consegui ser franco? Aproximar esse paciente da verdade? Leveza. Eu consegui trazer esse novo panorama, essa perspectiva, essa questão da esperança? E respeito. Eu respeitei esse paciente? Eu realmente levei em consideração ele? Ou eu menosprezei ele? Falei, ah, puta que pariu, que merda. Entende? Ah, veio o cara de novo. Então, este parâmetro, quando você começar a atender, pense nisso. É um exercício muito simples. Olhe, acabou a sessão, pensa nesses 4 pontos. Acabou a sessão, pensa nesses 4 pontos. Tá? Eu acho que vai te fazer muito bem. E eu acho que, então, aí a gente vai conseguir fazer a cura. Ou a melhora. Eu vou falar sobre isso, sobre a cura, sobre melhora e tudo mais na sexta-feira, né? Fala menos e... É isso, né? Fala menos e faça mais. Que eu vou falar sobre objetivo. Menos blá 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 e mais objetivo. Então, mas pensa nisso, tá? Sobre a sua postura. Veja se isso está adequado. E, obviamente, Sérgio, escreve aqui pra mim, aqui embaixo. Fala pra mim o que você tá achando desses 3 dias. E, principalmente hoje, qual que é a sua postura? O que você acha que dá pra completar? Que tipo de coisa eu falei aqui que você já faz? Que tipo de coisa você acha que você tem uma dúvida? E assim por diante. E também, não deixe de participar do meu grupo de terapeutas que eu venho falando aqui. O meu grupo de terapeutas é um grupo do WhatsApp aberto. E esse vídeo saiu hoje às 16 horas. Às 10 horas da noite lá no grupo do WhatsApp, eu abro para as pessoas mandarem suas dúvidas, comentarem sobre o dia. E 11 horas da noite, né, hoje mesmo, 11 horas da noite, eu vou lá mandar meus áudios. Então, se você não quer perder nenhum áudio, se você não quer ficar para trás, meu amigo, então entra aqui no grupo dos terapeutas e então acessa lá, que 10 horas você vai poder tirar uma dúvida direto comigo e às 11 horas eu volto mandando meus áudios. Beleza? E a gente vai se falando. É isso, muito obrigado. Amanhã tem live 9h15, tem abertura das vagas da Escola Prática. Eu tô empolgado, vocês estão empolgados? Bora! Um grande abraço, até!